Bom dia, turma! Tudo jóia? Estão se cuidando? Isso aí, continuem se cuidando, tá bom? Cuidado quando forem à rua, né? Procurem utilizar máscara. Em casa também, né? Higienização das mãos, ok? Precisamos tomar todos esses cuidados. Bom, nossa aula de hoje será de matemática. Iremos utilizar somente o livro de matemática, tá? Pois possui bastante conteúdos, né, para poder estar fixando, ok? Bom, então utilizaremos o livro de matemática da página 143 até a página 155. Quais seriam esses assuntos, Aline? E iremos hoje falar da circunferência, do círculo e também da simetria, ok? Bom, então vamos lá. Abrindo aí na página, primeiro, tá? Na página 148. Página 148. Ele colocou um pinguinho aqui, mas tem um acentozinho agudo aqui, certo? Círculo, né? Tem um somzinho forte aí, agudo. Bom, então vamos lá. Bom, existe uma pequena diferença, tá? Entre a circunferência e o círculo. Então vamos lá. Circunferência e seus elementos. Observe as figuras, elas são circunferências. Então, se vocês observarem aqui, essas figuras, ela tem um formato de círculo, né? Mas elas são circunferência, né? Temos uma aqui de cada tamanhozinho que a Tia Aline colocou. Então, vamos aqui, vamos passo a passo aqui. Circunferência é uma linha fechada formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância, de um ponto fixo chamado centro. Olha aqui o centro aqui, ó, da circunferência. É o meio, não é mesmo? O ponto C, indicado na circunferência ao lado, é o centro da circunferência, né? Então foi isso aqui que a Tia Aline mostrou. Essa imagem que vocês também têm no livro de vocês, tá legal? Então esse aqui é o pontinho, né? O pontinho C é o centro da circunferência, né? Que é essa rodinha aqui, ó, circular fechada, tá? Qualquer segmento de reta com extremidades no centro da circunferência é um ponto dela, é chamado de raio. Então, olha só, observe que aqui eu tenho o centro, né, da minha circunferência, e aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho uma linhazinha reta, né? Ó, e aí eu tenho o quê? Uma letrinha B aí, do qual está aí no livro de vocês também. Então, essa linhazinha reta aí, isso aí é um raio da circunferência, tá legal? C e B, tá? É circunferência, tá? É um raio da circunferência C e B. Qualquer segmento de reta com extremidades em dois pontos, né? A gente já vai modificar, hein? Da circunferência e que passe pelo centro é chamado de diâmetro. Porque olha só, nessa imagem aqui, ó, você tem esse raio aqui e aí reparem que ele vai passar por cima do pontinho C e vai formar quem? Um outro raio aqui, né, do lado de cá, que é o A. Um outro diâmetro, né? Então, qualquer segmento de reta com extremidades em dois pontos, tá? Da circunferência em que passe pelo ponto do centro é chamado de diâmetro. O diâmetro, portanto, tem sempre o dobro da medida do raio. Ou seja, aqui, ó, ele passa de um ponto para sai do A, o raio, ó, passa pelo C e aí vem para o A, ok? Bom, então aí vocês têm assim, AB é um diâmetro dessa circunferência. Então vocês percebam que a circunferência, ó, ela tem ele é arredondado também, como um círculo, é claro, certo? Só que o que? É fechado, existe o ponto C, que é o centro, existem os raios e também as suas extremidades, que pode ter um raio passando, ó, pelo ponto C, formando-se um outro raio aí, que é o diâmetro. E agora o círculo. Observe as figuras a seguir, elas são círculo, ou seja, o círculo, pessoal, é uma área, né, onde ela é toda o quê? Ela é toda preenchida. Percebam que os círculos, eles são o quê? Eles são preenchidos, eles têm o quê? Ele tem a área dele é preenchida, né, ela é pintada, diferente da circunferência. Bom, e aí eu tenho assim, círculo é uma figura formada pela circunferência e toda a região no interior, ou seja, realmente ela tem uma circunferência, né? Ela é circular aqui, certo? O pontinho é ligado, ela é fechada, sendo que essa região, a área dela, ela é o quê? Ela é preenchida, ok? Bom, e aí na página seguinte, na página 149, vem assim, desenhando uma circunferência. Bom, existe um materialzinho, a Tia Aline até nem trouxe, tá? Vocês me perdoem, eu esqueci em casa, que é um compasso,
tá legal? Um compasso. Vocês vão ver aí no livro de vocês que ele parece um lápis, tá? Sendo que em uma ponta ele tem uma ponta seca, que ela é pontuda, tá? É bem perigosa. Essa ponta, onde tem o ferrinho, né? Uma pontinha firme, né? A ponta seca, ela vai ficar bem assim no meio, tá? E a outra ponta, né? Do compasso, ele possui o quê? Um grafite, né? Como se fosse um lápis, do qual quando você começa a girar esse compasso, ele começa a riscar para ir formando o quê? Uma circunferência. E se vocês observarem, esse compasso você pode estar o quê? Regulando. Se você deixar o compasso bem fechadinho e girar, a sua circunferência ela vai ter um tamanho. Se você abrir esse compasso e girar para formar uma circunferência, a sua circunferência ela pode ficar o quê? Maior. Por isso os tamanhos aqui diferenciados, tá bom? É de acordo com a regulagem desse compasso. O compasso é um instrumento usado para traçar circunferências ou para construir ângulos. Observe como utilizar um compasso para desenhar uma circunferência. Então aqui tem o primeiro passo, ó, deixa a ponta seca e o grafite da mesma altura, ou seja, os dois têm que estar na mesma altura, tá? Segundo, abra o compasso com a medida desejada, porque você pode pegar uma régua, tá? E posicionar ali para ver o tamanho da largura, a largura que você vai fazer o quê? Construir essa circunferência, tá? O livro aqui está mostrando, tá? Direitinho. A distância entre a ponta seca e o grafite determinada na medida de comprimento do raio da circunferência e pode ser a medida de quê? Com uma régua, certo? Terceiro passo. Marque o ponto no papel e, sem mudar a abertura do compasso, coloque a ponta seca sobre o ponto e gire o grafite, né? Você vai girar o grafite, tá? Segurando o compasso na parte superior para traçar uma circunferência, como mostra aqui, ó. Com a mãozinha, né, você vai girando e ele vai formando o quê? Uma circunferência. Então, o objeto, né, utilizado, o instrumento utilizado para se construir circunferências se chama compasso, tá legal? Bom, e aí na página 150 e 151, vocês têm o quê? Vocês têm exercícios de acordo com esse assunto que foi abordado agora, círculo e circunferências, tá? São 5 exercícios bem tranquilos. Tia, mas eu não tenho compasso para estar utilizando. Então, assim, utilize mesmo sem um compasso, né? Fazendo atividade sem um compasso. Mas a medida aqui, os centímetros, vocês vão precisar de quê? De uma reguinha. Então, meçam mais ou menos o tamanho aqui do qual o exercício está pedindo e façam a circunferência de acordo, tá legal? Bom, na página 152 tem um texto também muito interessante falando sobre matemática de diversão, tá? Que mostra aí os símbolos olímpicos, tá? Que são esses anéis, né, das Olimpíadas. Então, assim, leiam, tá? Para poder estar fazendo uma única questão aí que tem na página 152 aí, abaixo desse texto aí. Então, assim, leiam esse texto e respondam essa questão aí, tá bom? Eu não vou ler, que é para vocês poderem exercitar a leitura, tá legal? Bom, na página 153 já fala-se de um outro assunto, que é a simetria, tá? Observe as figuras destas placas. Então, vocês têm 3 placas aí, né? Uns dizem, falam saliência, né? Que é aquele famoso quebra-mola, certo? De um cruzamento e de um aviãozinho aí, certo? Então, assim, a simetria é quando você faz o quê? Você faz uma divisão aí ao meio de uma figura, né? Não são todas as figuras, todos os objetos, todos os itens que possuem simetria. Então, vamos ver aí. Se cortássemos ou dobrássemos cada uma das figuras na linha vermelha, reparem que toda figura aqui, toda plaquinha aqui tem uma linhazinha vermelha, tá? Observamos que as 2 partes de cada uma coincidem perfeitamente. É verdade, né? Porque olha só, você tem aqui a primeira aqui cortada, então você cortou ao meio, né? Você fez aí o quê? Você cortou as figuras e transformou, você pegou o eixo da simetria, né? Que foi o meio, você cortou, né? As partes e aí você formou o quê? Figuras simétricas. Por que você formou? Por que o livro aqui formou figuras simétricas? Porque quando ele fez a divisão, as 2 partes aí, elas ficaram o quê? Iguais, tá? Elas ficaram iguais. Por isso que eu falei que nem todo desenho dá pra gente poder fazer o quê? A simetria, tá legal? Porque não vão ter partes iguais. Bom, aí vem assim, dizemos que a linha vermelha, que essa linha vermelha que está aqui,
é o eixo da simetria, ou seja, é o meiozinho dela mesma, é o eixo dela. E que as duas partes de cada figura são o quê? São simétricas, ou seja, eu parti elas ao meio, né? Eu fui lá no eixo da simetria, certo? E aí, quando eu fiz o quê? Eu fiz a divisão das partes. Fazendo essa divisão, eu transformei o quê? Em figuras o quê? Simétricas, tá? Como eu mostrei aqui no quadro, ó. Aqui no quadro, eu fiz uma árvore, tá? Eu fiz uma árvore. Essa árvore aqui, eu tive como fazer o quê? Eu tive como buscar o eixo da simetria, ou seja, ó, parti, né? E aí eu formei uma figura para cá e a outra figura para cá, né? Essa figura aqui, ela é o quê? Ela é uma figura simétrica, né? Porque eu consegui fazer o quê? Fazer a divisão dessa simetria aqui, ok? A mesma coisa que um coração, ó. Eu posso estar partindo esse coração aqui, ó, bem ao meio, o eixo da simetria aqui, ó, o meiozinho. E aqui eu formei o quê? Uma figura simétrica, ó, ela é uma figura simétrica, porque, ó, deu para fazer a divisão de forma igual. Agora, tem outras figuras que você não consegue fazer isso não, tá legal? E aí aqui embaixo vem assim, figuras com mais de um eixo de simetria. Algumas figuras possuem mais de um eixo de simetria, como é o caso aqui do quadrado, né? Deste triângulo, que foi feito aqui, desses dois triângulozinhos também, um de frentezinho para o outro. Reparem que nesse quadrado aqui, ele traçou linhas tanto na horizontal como também na vertical, como vocês vão ver aqui. Como também tem no exemplo de cima aqui dessas placas, né? Não exatamente você precisa estar fazendo a linha somente na horizontal. Você pode estar usando a linha horizontal ou a linha vertical, tá bom? Vai depender da figura que está aqui para você fazer a simetria dela, tá? Então, reparem que do quadrado ele deu para fazer diversas linhas aí, avermelhadas, do triângulos também. Nessas figuras, cada linha vermelha é um eixo de simetria. Ou seja, porque às vezes numa única imagem, uma única figura, você consegue fazer vários eixos aí de simetria. Tá legal? Bom, e aí na página seguinte, na página 154 e 155, existem aí alguns exercícios para vocês estarem fazendo de acordo com esse assunto aqui abordado de simetria, tá? Então assim, façam com bastante atenção, tá? Do número 1, do número 2, a questão do número 3 e a questão também do número 4, tá? Leiam com bastante atenção, não é difícil, tá? É bem simples. Qualquer dúvida, tá? De alguma situação, seja de círculo, de circunferência ou de simetria, a tia Aline está no grupo, tá legal? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.